um bom filme ainda te conquista por 2 horas. Uma boa série ainda te conquista por 3, 4, 5, 6 temporadas. Então eu não acho que o problema é vídeo curto versus vídeo longo. O segredo tá na qualidade do conteúdo. Eu sou o que eu sou hoje profissionalmente porque algumas pessoas decidiram abrir mão do tempo delas, a carreira delas, pra falar assim, eu vou pegar você pela mão e vou dedicar meu tempo pra você. Eu vou ensinar você, eu vou te dar feedback, vou ser sincero com você. A grande disputa do mundo hoje é pela atenção das pessoas. Sem dúvida nenhuma. No mundo do marketing, essa é a moeda. Quem ganha o jogo, quem tem mais essa moeda. Galera, último recado antes de a gente avançar para o episódio. Existe uma variável em comum na história de empresas de sucesso. Elas desafiaram mercados tradicionais através de uma nova abordagem e o Sunday Drops tem orgulho de ser apoiado por 2 empresas que estão desafiando mercados tradicionais através de tecnologia, a Salve e a OnFly. A Salve está revolucionando o setor de telefonia corporativa através de tecnologia. Usando o software, ela consegue gerar que a experiência de qualquer pessoa que precise adicionar ou cancelar linhas seja muito mais rápida, seja muito mais fácil, seja muito mais econômica. Se você quiser saber mais e a Salve é adequada para empresas de qualquer tamanho, acesse salve.com.br/startups.com ou escaneie o QR Code na tela. A OnFly ousou desafiar o setor de viagens corporativas com tecnologia. Ela conseguiu criar uma experiência com muito mais controle e economia através de software. Ela melhora muito a vida do viajante corporativo também, porque ele tem uma experiência muito mais self-service e alinhado com o que ele está tendo na vida pessoal, com Booking, Airbnb e outros serviços parecidos. Então, se você quiser ter um sistema world class para o setor de viagens corporativas na sua empresa, acesse a OnFly. Eu vou deixar o link aqui na descrição ou escaneie o QR Code na tela. Sem mais delongas, vamos ao episódio. Prazer imenso estar aqui ao lado de Ricardo Dias hoje no Sunday Drops. Cara, já tô quente já. Vambora. Vambora. Como o marketing mudou do momento que você entrou na Ambev, foi 2001, Exato. até hoje? Com inteligência artificial ou sem inteligência artificial? Ainda como o departamento mudou de Eu marketing? tô até com medo de responder essa pergunta, porque na hora que a gente terminar a gravação, talvez a resposta vai ser outra. Não, eu acredito que a maior mudança foi a fragmentação de canais. Essa sim eu acho que é uma grande mudança. Não só o tradicional para o digital, mas é que eu acho que isso já está tão consolidado, entendeu? Mas, na minha opinião, a grande mudança na comunicação, quando a gente fala de marketing, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, foi a fragmentação de canais. Antigamente você tinha praticamente um canal, televisão, além de rádio e outdoor e jornal, etc. Mas um canal, ele era basicamente o segredo do sucesso, se bem feito. Hoje não. Hoje você tem milhares de canais. Essa para mim é uma grande mudança. E o que não mudou? Criatividade, ainda não. Não sei se é inteligência artificial. Tem muita gente aí, tem muita briga hoje, né? Não, que isso, aquilo e tal. Espero Enfim, que não, né? sem entrar nessa seara aí, criatividade é a variável que não mudou. Sim. Até então. Sim. E muitos empreendedores hoje em dia eu tenho conversado e eles estão alegando sobre a dificuldade e sobre como os canais estão saturados. Não sei se você tem algum take sobre isso, se você acredita que eles estão saturados ou se eles estão sendo mal aproveitados. Eu acho que é relativo essa pergunta, porque existe uma saturação de canais do ponto de vista de quantidade? Sim, sem dúvida. Mas, pelo outro lado, a mídia nunca foi tão nichada. Logo, se você gosta de golfe, você pode ficar 24 horas por dia consumindo golfe, entendeu? E aí, não necessariamente você está saturado. Você está no teu mundo e muita gente fala hoje, né? O mundo agora é sobre short videos, né? É tudo o negócio lá do peixe, que é 8 segundos, né? Que o attention span das pessoas, etc e tal. Mas, pelo outro lado, se você gosta de um assunto, você fica ali 2, 3 horas assistindo aquilo ali. Um bom filme ainda te conquista por 2 horas. Uma boa série ainda te conquista por 3, 4, 5, 6 temporadas. Então eu não acho que o problema é attention span ou o problema é vídeo curto versus vídeo longo. Não é aí que eu acho que mora o segredo. O segredo está na qualidade do conteúdo. E quando você fala, eu penso muito de que a qualidade do conteúdo, ele de certa forma está muito vinculado às emoções que as pessoas sentem, né? Sem dúvida. No final do dia, o conteúdo é para isso, é para te... Eu sempre falo que conteúdo no final do dia tem três... Você pode classificar o conteúdo em 3 verticais: entretenimento, informação e educação. Se você consegue fazer
uma dessas 3 coisas, você certamente tem alguma coisa valiosa para oferecer para quem está do outro lado consumindo teu conteúdo. E no caso de entretenimento, a emoção é o grande trigger da qualidade daquele negócio. Mas sabe o que é muito curioso? Boa parte das pessoas que estão aqui escutando a gente provavelmente estão no carro, estão na academia, estão caminhando. E essas pessoas estão escutando por uma vertente de educação, mas também por entretenimento, né? Então, Sem cada dúvida vez nenhuma. mais a gente tem um mix do que entretenimento, do que educação. E esse é um ponto muito legal, porque no futuro, e quando eu falo futuro, eu não estou falando daqui a anos, não, agora, assim, a gente está começando a ver cada vez mais a fusão do comércio com o entretenimento. Né? A gente está falando da chegada do, as we speak right now, né? Assim, aqui agora, a gente está falando da chegada do TikTok Shops no Brasil, que é exatamente o que você está falando, é a fusão do comércio com o entretenimento. Sim, porque está muito mais próximo da transação em si, né? E você, enquanto sócio de algumas dessas empresas de criadores no comércio, como é que você vê toda essa tendência? De fato, é o começo de uma jornada de longo prazo? Sem dúvida nenhuma. Onde a rede social passa a ser um grande canal de não só de aquisição e de mídia, agora passa a ser um canal de transação de e-commerce, de negócio. É muito legal o que está acontecendo. Eu vejo isso com ótimos olhos. Não tenho dúvida que no futuro a grande maioria das pessoas vai estar numa rede social ou vai estar consumindo um conteúdo no digital, assistindo uma série, seja na Netflix ou na Amazon, e clicando no botão e comprando, e daqui a pouco elas vão estar fazendo isso através de um Ray-Ban em parceria com a Meta e assim por diante. Ou gritando para a Alexa, isso cada vez mais vai estar presente no dia das pessoas. A compra, de certa forma, vai estar sempre muito vinculada ao momento do entretenimento, até porque a compra, cada vez a fricção é muito menor, né? Perfeito, exatamente. Já está ali teu cartão de crédito, teu endereço, vai falando e vai comprando. E aí, todo mundo gosta de comprar. Exato, é parte humana. Exato. É emocional, comprar é emocional e a gente vai continuar comprando por um bom tempo. Com AI ou sem AI, a gente vai continuar comprando. E esse ponto é muito bom, assim, né? Até tem uma frase do Horace Sutherland, que é um dos meus autores preferidos, que ele fala que uma empresa customer-centric, ela faz muito mais coisas diante do que os clientes podem sentir, não pelo que eles dizem que vão achar. Mas é tudo sobre sentimento, né? Como você, enquanto pessoa que trabalha justamente para gerar esse desejo, quais são os segredos para gerar emoções na decisão de compra? É uma ótima pergunta, porque eu tenho muita experiência na categoria de bens de consumo. E bens de consumo é uma categoria muito emocional. Por quê? Porque grande parte dos produtos é uma commodity no final do dia. Os produtos são muito similares. Quando você fala de bens de consumo, comida, bebida principalmente, não tem muita diferenciação funcional dos produtos. Você não pode falar que esse produto é muito melhor que aquele. No final do dia é muito parecido. Então o que faz a diferença na venda? É a emoção. E de onde vem essa emoção? Do marketing. Então é aí que eu acho que entra a combinação de arte com ciência, e hoje também muito amparada por dados, etc., e outras ferramentas que a gente não tinha no passado, que você consegue tocar o coração das pessoas. Isso me lembra muito branding, né? E eu fiz uma pesquisa ontem, eu fui no Google Trends, e branding tá na alta histórica. Ah, é? E aí minha pergunta primeiro pra gente começar essa nova parte da conversa, o que é branding? Como é que você define? Não, eu acho que tem muita definição boa aí. Eu já falei um pouco sobre isso. Eu acho que ao invés de a gente tentar chegar numa definição, qualquer pessoa pode ir lá e colocar isso no ChatGPT, no Google, né? É aquele negócio, né? Marketing é você falar para a pessoa que você quer sair com ela. Branding é essa pessoa aceitar, sabe? Eu acho que tem muita analogia legal. Ao invés, talvez, de entrar na definição do branding, seria mais legal a gente explorar, né? Como é que você faz isso bem feito, né? O que é um branding bem feito? Exato, porque não é fácil você fazer isso, e leva tempo, entendeu? Leva tempo para você fazer isso. E eu gostaria de talvez endereçar a tua pergunta falando justamente sobre tempo. Na minha opinião, uma das coisas mais importantes na criação de uma marca e que as pessoas talvez não falam muito sobre isso é tempo. E por que as pessoas não falam? Porque as pessoas não têm paciência, porque daí troca a pessoa que toca a marca, troca a agência, sabe? E no final do dia é uma das coisas mais importantes que tem para construir uma marca. Mas, na minha opinião, o que falta hoje para um branding bem feito muitas vezes é paciência, consistência. E você tá realmente interessado em olhar
isso pro longo prazo. Mas aí, puta, o incentivo é curto prazo e as pessoas acabam não fazendo o que é correto porque senão ela não vai ganhar o bônus. E aí entra num lugar muito perigoso para branding. Até tem uma frase do Richard Branson, que ele fala que branding é o que você projeta, né? Uma dessas definições. E um ponto que é muito, muito curioso é que eu acho que o que você projeta ele é contado através de histórias. Então é muito sobre quais histórias você está contando sobre a empresa ou sobre a marca. Não, perfeito. Storytelling é um negócio que é muito poderoso. Pra você ter uma ideia, quando a gente fala da evolução da mídia, né, do jornal para o rádio, do rádio para a televisão, da televisão para a internet. O rádio, ele é pouco estudado hoje, talvez, mas para todo mundo que está nos escutando, volta lá atrás, na década de 20, 30, e começa a olhar um pouquinho para o impacto do rádio no mundo de consumo. Não só no mundo como cultura, mas também daí depois no mundo de consumo, porque foi o rádio que, na minha opinião, começou essa onda de um marketing de emoção para marcas, né? O termo soap opera, ele foi que é o termo utilizado para definir uma novela nos Estados Unidos, né? A novela da Globo, a novela das 9, aqui nos Estados Unidos aquilo ali chama soap opera. Por que é soap opera? Porque foi um programa que começou no rádio entre uma fabricante de detergente para lavar roupa, num sentido de dramaturgia da ópera, então soap opera, para criar um produto que era um storytelling, que transmitia uma emoção para as pessoas que estavam escutando rádio comprarem, né, o sabão para lavar roupa. Naquela mesma era, histórias eram contadas e as pessoas que consumiam rádio, que era o grande meio, acreditavam naquelas histórias. Já houve casos nos Estados Unidos que as pessoas achavam que o país estava sendo invadido por OVNIs, porque o cara estava contando uma história no rádio, eles achavam que era verdade. Então, na década de 30, a gente começou a ver essa mudança de funcionalidade para emoção através de histórias. Isso para o marketing é muito rico. Então, na minha opinião, a gente passa pouco tempo estudando o que aconteceu lá atrás, mas o rádio, sim, foi ali um dos grandes motores para a gente tá fazendo o que a gente está fazendo hoje. É muito interessante a história do rádio, o papel do rádio na década de 30, década de 40, e eu falo década de 30 e 40 porque depois a televisão, obviamente, ocupou esse espaço, porque é muito melhor você ver e escutar alguma coisa do que só escutar. Então é muito... Depois a gente deixa aí uns links pra galera entender um pouco mais disso. Mas é muito curioso, né? Porque acho que o mundo ele sempre foi feito de histórias. Então, se sem dúvida, pensar na Bíblia... Religião, exatamente. O mundo são histórias, porque histórias é sobre emoção. É isso. E eu acho que muito é sobre uma marca forte, uma marca que não te deixa indiferente sobre algo, né? Isso é marketing. Isso é marketing. Tem. E você tem algum case que você começou e que você tentou colocar essa história num produto? Eu tenho vários cases. A boa notícia é que a vida de uma pessoa que está no marketing é acordar e dormir pensando nisso. Todo dia. É a próxima. Né? Como é que você molda a cultura? Na minha opinião, a marca é isso. A marca é um agente cultural. Se uma marca tem poder de tocar o coração das pessoas, se uma marca tem poder de moldar a cultura, se uma marca tem voz para ter um ponto de vista, essa é uma marca forte. Pontos muito bons. E uma pergunta que eu tenho é: qual é a métrica para medir se a marca tem um bom branding? Você tem, na minha opinião, você tem, vamos tentar simplificar, porque você tem métricas técnicas, né, de estudos, de metodologias, de empresas que fazem uma série de, você tem lá Power, você tem Brand Health, você tem, enfim, tem várias métricas que você pode medir, né, saliência, você pode medir se a marca inova, você pode medir se a marca tem diferenciação, você pode medir se a marca... Enfim, você tem métricas. A boa notícia é que sim, existem algumas métricas que são técnicas e você tem embasamento para poder ter certeza ou quase certeza se você está indo no caminho certo ou não. Mas, pelo outro lado, hoje, qual que é o grande benefício das redes sociais? É que você tem uma comunicação em duas mãos com as pessoas. Então você pode, através das redes sociais, também medir muita coisa. Eu vou te dar um exemplo. Se você tem um negócio, ou eu mesmo lá atrás, como CMO, se alguma coisa chega no teu WhatsApp, é um bom sinal. Né? Pô, você fez uma campanha e a tua tia mandou no teu WhatsApp: olha que legal isso aqui que eu vi. Essa é uma excelente métrica. Então eu acho que hoje você tem o benefício de ter a métrica da rua.
É a métrica das pessoas que estão ali, né? Você vai jantar com alguém e a pessoa está falando sobre aquilo. Você vai, né? Você encontra um amigo. Isso é uma excelente métrica. Eu vejo muito no meu próprio negócio, assim, no sentido de que, obviamente, eu consigo metrificar pelo número de listeners, ou pelo open rate, ou pelas pessoas que estão ouvindo, mas não tem nada como o feedback no dia a dia, onde você está em um evento e você vê, de fato, aquilo acontecendo. Essa é o que mais vale. Exatamente. Porque talvez a pessoa ela viu aquilo, mas aquilo não motivou nenhuma ação. E aí, é marketing? Não, para mim é arte isso. Né? Você pode achar bonito ou feio, você pode... Qual que é a diferença entre arte e marketing? Né? A arte é um negócio bacana, que uns gostam, outros não. O que é marketing? Aquela arte foi vendida. Alguém comprou aquele negócio. Sim. E aí você definiu o valor para aquilo. Teve uma frase que eu escutei uma vez, se não me engano foi o João Pedro que falou, ele fala assim, o entretenimento, de certa forma, é sempre uma propaganda sobre algo por um tempo maior. Então, de certa forma, você está propagando, não necessariamente é produto, né? Mas pode ser uma ideia, pode ser um estilo, tanta coisa que grande acontece. Parte, Lucas, do futuro do marketing, na minha opinião, está aí. Né, que lá atrás a gente chamava de branded entertainment, e esse nome está talvez sendo cada vez mais utilizado, esse negócio está sendo, o branded entertainment está evoluindo, mas isso eu acho que é uma coisa interessante. Eu acho que cada vez mais marcas vão começar a se comportar como criadores de conteúdo. Ao invés, né, lá atrás, como é que uma marca entrava nesse mundo do entretenimento? Através da interrupção, certo? A Globo chega na tua casa de graça. Quem paga a conta? O anunciante. Por quê? Você me dá tempo e eu te dou conteúdo. Legal. Funciona super bem isso. Depois a gente foi para o modelo de assinatura, um Netflix, etc. Por mais que hoje você tenha aquele ad-supported tier e tal, não sei o quê. É um outro modelo. Mas eu vejo marcas começando a produzir o seu próprio IP. A gente já vê, né, Louis Vuitton, Nike, uma série de marcas fazendo isso de uma forma orgânica. Um belíssimo exemplo que a gente está vivendo agora é o White Lotus. Né? O White Lotus, que é essa série da HBO Max, que é outro caso de branding aí, que agora voltou a ser, já foi HBO Max, aí deixou de ser HBO Max, agora voltou aparentemente recentemente para HBO Max. O White Lotus é uma loucura. Começou teoricamente como, né, somente um seriado, mas se aquilo fosse um produto do Four Seasons, onde geralmente, né, até então, onde está sendo gravado, a primeira temporada, a segunda temporada, a terceira temporada foram gravados em propriedades do Four Seasons, os números são absurdos de branding, de marca, de negócio para o Four Seasons. Então imagina o seguinte, e se o Four Seasons se tornar um produtor de conteúdo? Olha que legal, faz uma parceria com a Netflix, eles bancam um show, pegam a grana que talvez eles vão usar para interromper as pessoas e usam para construir um seriado, um drama, né, um seriado como esse, que toca a vida das pessoas e os números comprovam. A primeira temporada na Havaí, a segunda temporada na Itália, a terceira temporada agora na Tailândia, os números são assustadores de booking, de tráfego, enfim, de tudo. É muito legal isso. E isso acontece em diferentes esferas, né? Se parar para pensar, aquela série da Fórmula 1 perfeito. Gerou um tamanho parecido. Não, Drive to Survive é talvez o maior. Se você tivesse. É que não dá para fazer essa conta. Né? A Liberty Media, que é dona da Fórmula 1, se ela tivesse que fazer um estudo talvez de marca, eu tenho certeza que Drive to Survive seria o número 1. Em termos de, né, o que aportou para a marca. Total. Isso é muito interessante porque no fim do dia a gente está falando de histórias sendo contadas e a marca sendo inserida de uma maneira muito mais profunda e às vezes até mais indiretamente do que diretamente. Sem dúvida. Mas são histórias que são contadas, que viram produtos de entretenimento e que têm alta qualidade, né? Porque eu sinto que a grande disputa do mundo hoje é pela atenção das pessoas. Sem dúvida nenhuma. No mundo do marketing, essa é a moeda. Mas eu acho que em todos os aspectos. Para pensar, os políticos, os... Perfeito. Não, porque isso é marketing também. Qualquer médico hoje em dia tem um Instagram. Tipo, isso é marketing. Exato. Porque você precisa ter uma forma de chegar até essas pessoas e ter a atenção delas e ter essa reputação. Sem dúvida. Então esse é o grande desafio. E a moeda se chama atenção. Quem ganha o jogo? Quem tem mais essa moeda. Exato, porque informação é infinito. Atenção não é. Atenção é um recurso finito. E eu sinto que a gente já está no momento quase de estabilização da atenção. No sentido de que... Não sei quanto você concorda, mas assim, eu acho que o brasileiro já passa não sei quantas horas nas redes sociais, já é o recorde. Não tem muito mais como a gente passar mais tempo vivendo. Talvez eu esteja muito errado, mas eu sinto que agora vai ser uma briga por essa atenção, por isso que a barra está subindo. Cara, eu não sei se existe um número mágico,
Mas fazendo aqui uma conta de padeiro entre nós dois aqui, eu acho que é matemático isso no final do dia, né? Você tem que, vamos lá, fazendo uma conta burra aqui, né? Você tem que dormir 8 horas, tem que trabalhar 8 horas, sobra 8 horas para você consumir conteúdo, vai. Se você não fizesse nada na tua vida. Então eu acho que o limite é mais ou menos esse. Umas 8 horas. O Exato. brasileiro fica em média 5. Dá para crescer um pouquinho, talvez? Dá, mas você ainda vai ter que comer, você vai ter que socializar, você vai ter que ir na academia, você vai ter que fazer alguma coisa. Então, eu concordo sim com esse número, sendo mais ou menos aí, 5 a 8 horas por dia, até porque assim, o WhatsApp mesmo, né? Se você colocar o tempo de uso de rede social no Brasil com o WhatsApp é uma coisa, sem o WhatsApp é outra. Porque o WhatsApp acaba se tornando, né, uma ferramenta de trabalho, uma série de... Tem outros fins, não é só entretenimento, né, não é só uma rede social. Mas eu concordo com você que daqui para frente a briga vai estar muito mais na profundidade dessas horas do que na quantidade dessas horas. Eu sinto que tem um modelo mental que eu gosto muito, que é o S-Curve, né? Que eu acho que descreve muito do mundo, que é basicamente uma curva, aí eu vou pedir pro editor colocar na tela, que tem uma hiperexponencialização e depois ele passa por um momento de estabilização com ganhos incrementais, que eu acho que isso vai acontecer na atenção. E aí me conecta muito com até tem um dilema da rainha vermelha, que é o dilema que às vezes a gente chega num momento da vida que a gente corre 2 vezes mais rápido para chegar no mesmo lugar. E eu sinto que isso está acontecendo em redes sociais, por exemplo. Foi muito mais fácil crescer talvez 5 anos atrás do que é hoje, porque hoje a disputa pela atenção está muito maior. Tipo, a gente tem mais gente competindo por essa atenção da pessoa. Tipo, todo momento tem alguém competindo pela minha atenção. Não tenho dúvida. Então, a Sem barra dúvida. subiu. Você Sem concorda que a dúvida. barra subiu? Sem dúvida. Eu sinto que a gente está muito nesse momento agora. E aí, acho que especificamente para a audiência, a gente vê o fenômeno de muitos CEOs, founders postando nas redes, principalmente no LinkedIn. E eu queria discutir um pouco como alguém que tem 200 mil seguidores sobre essa estratégia, sobre o good side e o bad side também. Então, o que fazer e o que não fazer. Bom, em primeiro lugar, eu acho que essas pessoas que estão atrás de grandes negócios, têm seu próprio negócio, ou trabalham num grande negócio, elas não podem mais se esconder. O mundo mudou. As pessoas vão querer saber quem está ali. Agora, é possível você não tá lá, né, naquele lugar? Sim, é possível. Nem todo mundo precisa fazer. Na minha opinião, eu acredito que existem uma série de vantagens em você fazer isso. Mas você consegue sobreviver sem fazer? Sem dúvida nenhuma. Até mesmo porque, se você for fazer, você tem que fazer bem feito. Se você não faz bem feito, eu acho que é melhor não fazer. Entendeu? Mas eu não tenho dúvida que as pessoas que decidem fazer e fazem bem feito, elas vão ganhar mais. E quais são os princípios que norteiam fazer bem feito? Em primeiro lugar, querer fazer. Concordo muito com isso, sabe? Eu acho que você precisa gostar de fazer de alguma forma, senão não vai dar certo. A autenticidade parece que a gente consegue ver ela quando não tem. E a segunda coisa é você fazer em quantidade. Criatividade é um produto de quantidade, tá? Muita gente acha que Picasso foi um dos grandes pintores do mundo, porque além de talento, ele produzia mais que todo mundo, tá? Além de talento, ele produzia mais que todo mundo. Então, essas pessoas, elas são criativas sim, elas têm talento, mas grande parte do output de criatividade é quantidade. Você tem que realmente produzir. E na internet, falando de conteúdo mais especificamente, grande parte do sucesso está em quantidade. E quantidade te leva a entender o que é qualidade. Perfeito. Até você ter quantidade, você não sabe o que ressoa e o que não ressoa. Exatamente isso. E qual é o grande benefício dessa comunicação em 2 mãos que a rede social te oferece? É você poder medir isso. Antigamente era muito difícil você medir isso, porque só você falava e você não escutava de volta. Eu vou te dar um exemplo. Tem muita gente falando de CEOs, etc. Alguns têm um perfil no LinkedIn. 2 erros que eu acho que muitos cometem, tá? Principalmente CEOs de grandes empresas. Porque a empreendedora está mais acostumada a dar cara para bater. Mas quando você fala de CEOs, né, pessoas com grandes cargos executivos em grandes empresas, 2 erros que eles cometem. Primeiro, eles usam o LinkedIn, por exemplo, ou qualquer outra rede social, como um outdoor. Não é isso. Entendeu? Eles usam como outdoor. O que é um outdoor? Eles fazem a propaganda da empresa. Sabe? Eles basicamente copiam uma propaganda da empresa. Pô, não é sobre isso a rede social, na minha opinião. Fala alguma coisa, cria conteúdo, tem um ponto de vista, fala da cultura, fala da liderança, e não, aqui estão, sabe, as nossas maiores marcas, as nossas maiores campanhas. O segundo erro, muitos desabilitam comentários. Ou seja,
Ele ou ela não querem realmente escutar ninguém, só querem usar. Então por que você está ali? Para colocar a foto de uma campanha, para colocar foto de um show, para colocar foto, entendeu? Então eu acho que aí tem uma oportunidade para essas pessoas fazerem melhor. Não usar aquilo ali como um outdoor digital, e 2, usar aquele canal para fazer uma interação para ter uma interação com as pessoas. É porque muita gente usa porque o diretor de marketing falou assim, agora a gente precisa criar conteúdo e vai ser através do SEO, porque as pessoas querem se conectar com pessoas, né? A gente Exatamente. esse mantra do mundo moderno. Exato. E a gente está começando a entrar na seara de influenciadores, que é algo que você está trabalhando hoje, está dedicando a sua vida para. Sem dúvida. E se a gente fosse pensar na idade da economia dos criadores e considerando como se fosse uma pessoa? A gente está no momento que ainda é um bebê, é um adolescente, já é um adulto de 20 anos, já está chegando em outra fase da vida. Qual seria essa idade? No Brasil, No mundo e no Brasil. eu acho que são duas respostas diferentes. Então, dá nas duas. No mundo é um bebê. No Brasil é um feto. Tá na barriga ainda, nem nasceu, na minha opinião. Por que você acha que a gente está tão cedo ainda? Porque no Brasil, grande parte da economia, do potencial da economia dos criadores, que está na criação de equity, na minha opinião, onde os criadores começam a ter participações em negócios, ainda não aconteceu. A gente está no mundo das publis ainda. A gente está no mundo da publicidade. Essas pessoas estão ganhando dinheiro fazendo publicidade. Para mim, a economia dos criadores, ela vem à vida no Brasil, ela sai, né, para o mundo, né, ela nasce se tornando um bebê quando esses criadores de conteúdo começarem a criar negócios nas costas da atenção que eles têm, como a gente já está vendo nos Estados Unidos, o Mr. Beast com chocolate, o Logan Paul com a bebida dele, a Kylie Jenner com a linha de cosméticos e etc, etc, etc. E qual o jeito certo, se é que existe, eu acho que ainda não existe um playbook, mas qual o jeito certo de pensar sobre isso? Porque eu imagino que, como a gente estava falando da disputa da atenção, né, que eu trouxe o comentário que a gente está numa alta competição, esse criador está tão focado em continuar sendo relevante, continuar focando na comunidade, que deve ser complexo ter uma segunda atenção. Então, como lidar com esses dilemas, com esses desafios? Não, é muito complexo, até mesmo porque a publicidade no Brasil paga muito bem. Então, para um criador de conteúdo abrir mão do cheque da publicidade para falar eu vou fazer uma marca própria é muito difícil. A Globo mesmo. A Globo nunca abriu mão, né? Um canal quando eu falo Globo, estou usando a Globo como exemplo, qualquer outro canal de televisão, ou lá atrás o rádio, ou lá atrás o jornal. Veículos de mídia sempre trabalharam com o quê? Com a interrupção. Eu vou monetizar o meu negócio interrompendo as pessoas, mas em contrapartida eu dou conteúdo para elas, certo? Mas qualquer canal de mídia lá atrás poderia ter criado a própria marca. A Globo poderia ter criado uma marca de cerveja numa novela, mas ela decidiu não fazer isso porque ela prefere pegar o cheque do anunciante. Válido, e é um modelo de negócio muito rentável. O criador, muitos, começam a ver uma oportunidade e falar assim, peraí, eu não tenho ninguém, talvez, anunciando uma marca de cerveja aqui no meu conteúdo, eu vou criar minha própria marca de cerveja. A gente viu isso na indústria de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos, com a criação do gin do Ryan Reynolds Aviation, com a criação da tequila do George Clooney e o Casamigos, e assim por diante. Olha só que interessante. Eles pegaram um canal, que hoje muitos têm um canal tão grande, Mr. Beast é um exemplo, né? Um canal tão grande quanto uma rede de televisão, e ele falou assim, eu vou fazer meu chocolate. Olha só que negócio interessante. Então, na minha opinião, isso vai começar a acontecer com cada vez mais frequência. E, em contrapartida, as marcas que não criaram canal vão sofrer com isso. Porque uma marca de chocolate como a Hershey's, que compete com Feastables, o Mr. Beast, agora não tem como falar de uma forma orgânica. Ela vai ter que continuar interrompendo as pessoas. E aí a gente vai ver uma disputa de poder que vai ser interessante, na minha opinião. Mas na sua visão, e pegando aqui de bate-pronto, né, quais são mandamentos para essas empresas darem certo? Elas precisam ter um nível de profissionalização alto, eu imagino. Esse é o ponto talvez mais importante. Você tocou, e é por isso que o Brasil ainda, na minha opinião, é um feto. Né? Quando a gente criou a Adventures foi criado justamente para ser esse braço para o criador ou para a criadora de conteúdo. Nos Estados Unidos esse mercado já está mais desenvolvido. Mas se eu pudesse dar um recado para quem criar uma marca, para qualquer criador de conteúdo que está nos escutando agora, você quer criar um negócio próprio, quer criar um negócio teu, quer criar uma marca, se una, você é canal. Você sabe o quê? Conquistar a atenção das pessoas. Mas você tem que ter alguém do outro lado operando esse negócio para você. Porque operar um negócio é muito difícil. Por isso que a publicidade é muito mais fácil. Você não precisa fazer nada. Além do teu conteúdo, eu falo. Alguém opera o negócio pra você e você só recebe cheque. Sim, e a última marca da Adventures foi a da Jade Picon, certo? Aura, exatamente, com a Jade Picon.
Conta um pouco desse case. Aura é uma marca maravilhosa, na minha opinião, porque O ela... nome é muito bom. Exatamente. Além de um... A gente acertou ali, né? E tem que ter um pouco de sorte também. E aí a Aura começou a ficar relevante também nas redes sociais, por outras razões. Eu tenho 2 Virou filhas. um meme, né? Exato, e aí até minhas filhas hoje falam da aura das pessoas, não era uma palavra que eu usava quando eu era jovem, e aí tá aí. Bom, enfim, sorte é uma coisa. Tem um livro de um professor de Wharton, o nome dele é Joe Berger. Ele tem um livro que chama Contagious, Why Things Catch on Fire. Depois pede aí pra galera deixar o link aí, que é um dos meus livros top 10. Tem muito livro hoje, né? Então é difícil talvez ter uma lista de top 10, mas esse certamente entraria nessa minha lista. E esse livro Contagious, o cara fala um pouco, né, de sorte no mundo do marketing, porque tem muitas vezes que tem uma palavra que está na sociedade e uma marca sem querer acerta e aquele negócio catch on fire, literalmente porque estava acontecendo aquilo ali, entendeu? Então, falando de Aura, começando pelo nome, a gente também tem uma sócia que é brilhante do ponto de vista de criação de conteúdo, mas ao mesmo tempo ela tem a humildade e a sabedoria em aprender. E eu não tenho dúvida, ela é muito jovem, ela vai ter aí 20, 30, 40 anos para continuar crescendo essa marca, se a gente tiver paciência e qualidade e continuar tocando o coração das pessoas através do conteúdo dela, né, com um produto bem feito, lá na ponta, bem precificado, bem executado, essa marca vai ser muito valiosa. E eu ouso dizer que talvez na carreira dela, daqui a alguns anos, se ela olhar para trás, isso pode ser certamente a maior fonte de riqueza que ela vai ter. O que eu acho mais incrível é porque no fim do dia a gente tá falando sobre contar histórias, né? Tipo, se a pessoa estiver vinculada financeiramente, ela vai ter a disponibilidade de contar essa história por muito mais tempo. E as mudanças dessa história e o respaldo que tem perante a audiência. E hoje é muito mais fácil falar sobre isso, né? Porque a gente pode ser o técnico da segunda-feira, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não tá aqui falando de um futuro distante. Isso já vem acontecendo no mundo, né? A gente teve aí uma série de exemplos. Pega o documentário lá do Michael Jordan, né? A gente vê lá a mãe dele, ele negociando lá o contrato, né? Vai ser Converse, vai ser Adidas, vai ser Nike, aí fecham com a Nike, daí eles falam, não, mas peraí, eu quero um percentual. Lá atrás, isso foi feito há 20 anos atrás, entendeu? 30, na verdade, 30 anos atrás, um pouquinho mais agora. O tempo tá passando tão rápido que a gente, nessas coisas... olha só que interessante a marca Jordan, né? Uma marca multibilionária hoje. Se você parar pra pensar, é que hoje é óbvio, de novo, eu falo hoje é óbvio, mas as pessoas talvez não param para pensar nisso, e lá atrás certamente ninguém estava enxergando isso, mas o Jordan, em um ano hoje, de royalty que ele recebe da marca Jordan, que ele tem em sociedade com a Nike, é mais do que ele ganhou em toda a carreira dele como jogador de basquete NBA. Um ano de royalty da marca Jordan hoje é mais grana do que todos os anos de salário dele como jogador do Chicago Bulls. Cara, tem uma frase que eu acredito muito que é o mantra do mundo moderno, que é quem gera demanda captura o valor, quem gera demanda é quem tem atenção. Então, por isso que a gente vê pessoas que são muito mais influentes que marcas. Então, acho que isso acontece até no ramo do futebol e de vários outros. Então, Messi, e aqui é um statement meu, vale mais que o Inter Miami. Cristiano Ronaldo, que é o atleta mais bem pago do mundo, provavelmente vale mais do que o Al Nassr que ele joga. E isso acontece em várias searas. A gente vê fundos de venture capital lá fora, que talvez o gestor que é conhecido vale mais do que a marca do fundo. Então a gente está tendo uma mudança de branding muito relevante. E aí uma pergunta... Aí, ó, economia dos criadores aí também. Economia dos criadores 100%. Acho que um dia vai trocar esse termo. Talvez vai virar economia da atenção, da influência. Eu acho que criadores todo mundo vai virar, de certa forma. Eu gosto muito dessa tua... Antes de você fazer a pergunta, vamos só falar sobre isso rapidamente, porque é muito legal o que você falou. Porque um time de futebol é isso. Ele tem o quê? Atenção. Eu gosto muito do termo economia da atenção. Eu, inclusive, até prefiro economia da atenção. É que, na minha opinião, a economia dos criadores está dentro da economia da atenção. Entendeu? É a mesma coisa você falar assim, economia do futebol ou economia dos criadores, porque isso são vertentes da economia da atenção. Entendeu? O que um time de futebol gera? Atenção, aliada à paixão e uma série de outras coisas também. Mas é exatamente isso. Todos os mercados, na minha visão, vão virar o mercado da atenção. Tipo, perfeito. Esses dias teve um estudo que era do número de eleitos do Partido Republicano nos Estados Unidos que tem podcast. Cara, a lista, você não tem noção do tamanho que ela é.
Por quê? Porque no final do dia, eles são um jogo de gerar atenção Perfeito. e gerar influência. Na política, a atenção é determinante para o resultado de uma eleição. Agora, o que não necessariamente olha só que interessante o que você acabou de falar. No segmento político, a atenção é muito importante para resultado. No futebol, não é. O que eu estou querendo dizer? Você pode ter um time de estrelas nas redes sociais e o time não ganhar nenhum campeonato. Ou seja, é indiferente. Pega, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Olha que loucura. É como se um time de futebol tivesse uma série de criadores de conteúdo jogando ali. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que o Cristiano Ronaldo é um dos caras mais seguidos do mundo. Se não me engano, número 1 ou 2. Em homem, talvez ele é o... Né, no universo Sim. masculino, ele é o número 1 ou 2, que varia um pouquinho, mas... E ele é um jogador de futebol. Ele não é um criador de conteúdo. Ele não é uma estrela de Hollywood. Ele não é cantor. Ele é jogador de futebol. Então, aquele time tem um grande criador de conteúdo ali. Exato. Entendeu? E ele vai continuar sendo um grande criador de conteúdo, independente do resultado do time dele no campo. Então, olha só que interessante. Que um time de futebol, sim, ele tem o quê? Um IP. E ele pode pensar nisso. Mas na política, é ainda mais importante. Porque o político, ele ou ela tem que ganhar a eleição. Então, esse canal se torna ainda mais importante. Tá entendendo como eu acredito que a economia da atenção é muito maior? Eu concordo com você, é muito maior que a economia dos criadores. A economia dos criadores é um pedaço da economia da atenção. É, exato. E no final, o que eu acho mais incrível, que eu acho que as pessoas não estão enxergando, é que todos esses mercados são competitivos entre si. Porque tá todo mundo buscando a atenção da pessoa. Porque quem tá do lado de lá, exatamente, tem que escolher entre futebol e podcast do político. Então, anos atrás, teve o CEO da Netflix, ele falou algo bem interessante. Ele falou assim, o competidor que eu tenho mais medo é o Fortnite. Exato. E naquela época, algumas pessoas não entenderam. Mas é isso, assim, ele tá competindo pela atenção da pessoa. Foi o Reed Hastings que foi a pessoa por trás dessa frase, exatamente isso. Porque foi numa conferência com analistas e ele falou justamente isso, porque a pergunta, na verdade, foi a seguinte: você tá preocupado com outros streamers? Ele falou, não, o que me tira o sono não é isso. O que me tira o sono é o Fortnite. Por quê? Porque ele compete por atenção. Ele não tá olhando a concorrência. Ele tá olhando o que faz a diferença no negócio dele, que é a atenção. Eu tenho uma noção que eu compito com todo mundo. Tipo, eu compito... Obviamente aí tem os nichos, tem o público, mas é uma competição de atenção. Você compete com o Fortnite também. Eu compito com o Fortnite, eu compito com o tempo escutando outros podcasts, eu compito com o tempo em TikTok. Sem dúvida. Então isso pra mim é um dos... Tá todo mundo competindo pelo tempo da campanha política com a TV, com o futebol. Sem dúvida. Então... Sem dúvida. E aí tem um ponto muito relevante, eu acho que você tem bons takes, porque você foi uma pessoa que deployou muito capital em influenciadores como forma de campanha de marketing, seja na Ambev, ou hoje, quando você vai escolher quais influenciadores você quer ao seu lado para empreender junto. E tem uma diferença muito grande, eu acho, no influenciador, que é o alcance versus a capacidade real de influência. Sem dúvida. Tipo, o alcance é numérico e capacidade de influência não. Como é que você mede isso? Como é que você pensa sobre isso? A medida é fácil, é conversão. O que não é fácil é saber essa conversão antes de você trabalhar com essa pessoa. Porque alcance, na minha opinião, hoje é overrated. É super valorizado. E é um problema que a gente tem na indústria, na minha opinião, porque você tem muito influenciador com muito alcance, mas com baixíssima conversão. O que é conversão? É influência. É você poder transformar aquela mensagem na venda de um produto ou de um serviço. Não existe ainda uma forma pragmática e assim, não existe uma ferramenta que pode te dar 100% de certeza que essa pessoa... Você pode ter, na verdade, tem algumas coisas que você pode fazer para ver se essa pessoa tem influência ou não. É um hack muito fácil. Eu vou te dar um exemplo. Abre lá teu Instagram. A boa notícia é que o Instagram está indo... Praticamente todo o volume, né, do Instagram tá em vídeos hoje. Você vai na pessoa, clica lá, ela vai ter, para não citar nenhum nome específico aqui, ela vai ter lá 20, 25, 30 milhões de seguidores, que é um bom alcance no Instagram hoje no Brasil. Você clica lá nos Reels, vai nos vídeos dessa pessoa e vê quantas pessoas estão assistindo o conteúdo dela. E você vai ficar chocado com os números de muitas pessoas que não chegam nem aos pés do potencial que ela tem de alcance. E aí você vê que ela tem zero influência.
Eu escrevi um artigo sobre isso. Tá. Eu vou até deixar nos comentários, que é a mudança tectônica das redes sociais, que no final do dia ela trazia justamente isso. Eu peguei o caso de um economista, que eu não vou falar o nome, que ele tem 1,7 milhões de seguidores no Instagram e a média de Reels dele é 28 mil nos últimos 12 de alcance. Então, tipo, ele tem menos de 1% estava chegando, e no final a mudança tectônica é porque que hoje o algoritmo que controla o que cada um vai ver. É um exemplo perfeito, só que a maioria da publicidade ainda é vendida em cima de métricas arcaicas, na minha opinião, para o mundo de hoje, que é o alcance, entendeu? Exato. E até um dos pontos do artigo é que esse cara, ele pode estar com baixo alcance hoje, mas ele tem uma coisa que o pessoal respeita ele, na minha visão. Então o respeito conta muito na capacidade de influência. Então são tantas variáveis, são variáveis às vezes difíceis de metrificar, né? O mundo ideal é que grandes empresas muitas vezes não conseguem metrificar isso porque ela tem vários canais de venda. Mas se você tem uma empresa somente com um canal de venda, né, você tem lá uma empresa direct to consumer que só vende no e-commerce, é muito fácil de você ferir isso. Você contrata lá um influenciador que tem 1 milhão de seguidores e aí você vende 10 produtos. Aí você vai lá e contrata um influenciador que só tem 100 mil seguidores, ou seja, só 10% do outro. E aí você vende 500 produtos. Pronto, a resposta está aí. Você deveria contratar o de 100 e não o de 1 milhão. O problema é que muitas empresas não conseguem medir isso porque tem vários canais, ou muitas empresas não conseguem medir isso porque não tem acesso aos números, e muitas vezes você tem que arriscar, enfim, mas você tem toda a razão que, na minha opinião, esse é uma grande arbitragem que o mercado ainda não faz da forma certa. Eu imagino que deve ter alguns também que entram no aspecto mais de branding, mas enfim. Também tem esse lado. Nem tudo é para vender. Você pode, muitas vezes, no mundo do marketing, eu confesso que muitas vezes você tem que investir em imagem e não necessariamente vai precisar converter naquele momento. Você tem que investir antes para converter lá no futuro. E construção de imagem, principalmente para marcas de luxo, por exemplo, é um excelente investimento. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, enquanto Ambev, você operava com muita abundância, né? Abundância de recursos, de gente. E depois, quando você foi empreender, você foi operar num ambiente com um pouco mais de escassez. Qual a diferença de pouco? O meu orçamento de marketing hoje era equivalente a um dia de orçamento na Ambev. Olha que loucura. Olha que loucura. O meu orçamento do ano era um dia de Ambev. E qual a diferença de operar com abundância e com escassez? Primeiro que você é muito mais criterioso nas suas escolhas, porque é sobrevivência. É sobrevivência. É como se você pega, sei lá, comida na mesa do jantar da tua casa. É tão simples quanto isso. Se você tem lá uma família de 4 pessoas e todo mundo vai ter que sobreviver, você vai ter que repartir aquela comida em 4 e você vai ser muito criterioso na tua porção, né? Você vai... É basicamente isso, é sobrevivência. Se você gastar mais, você tem, o negócio quebra. Então, muda. Eu sei que parece que eu estou exagerando aqui para fazer meu ponto, mas no final do dia é sobre isso mesmo. Quando você opera numa grande máquina, você não vai dormir. Quando eu trabalhava numa grande empresa, você não vai dormir falando assim, caramba, a empresa pode quebrar, então eu não vou fazer isso. Não existe isso. Então é um outro mindset. Agora, it is what it is, é a regra do jogo. Eu não estou falando que está errado. Pelo contrário, você tem que gastar. E quem gasta melhor, vende mais. Quem vende mais, se dá melhor na vida, seja como empresa ou como profissional. Entendeu? Então a regra é essa. Não tem aquele negócio, né? Don't hate the player, hate the game. Bota aí agora e pede pro produtor botar um memezinho aí de um, de um rapper. E você é uma voz muito importante para o mercado de marketing, dado o tempo que você está e a relevância que você tem. Como você tem pensado sobre inteligência artificial? Essa é uma pergunta brilhante, porque, para te falar bem a verdade, eu tenho pensado muito sobre inteligência artificial, mas muito além do marketing. Eu tenho pensado em inteligência artificial na minha vida, como pessoa, como profissional, como pai. Eu tenho falado muito sobre a inteligência artificial com as minhas filhas. Eu tenho incentivado. Eu acho que nunca houve na história, e eu tenho sorte de estar vivo e estar aqui com você nesse momento, onde uma ferramenta foi, ou vai ser, já está sendo, mas vai ser tão impactante quanto a inteligência artificial. E por quê? Porque ela é democrática,
e ela é meritocrática. Acho que essa combinação ela é muito poderosa. Eu participei de uma revolução grande na história, que foi a internet. Eu nasci eu sou de 1978, então eu acabei fazendo toda a minha escola sem internet, fui ter internet no meu segundo ano de faculdade, então eu sei o que é viver sem internet, sem telefone celular, sem o digital, e depois eu tive, hoje obviamente a gente vive imerso nesse mundo, então eu passei por uma grande revolução tecnológica que foi a internet. Entretanto, diferentemente da inteligência artificial, nem todo mundo poderia ter criado grandes empresas e grandes negócios nas costas da internet. Eu mesmo não tinha essa competência. Confesso que eu tinha grandes ideias lá atrás, eu tive até um projeto no meu último ano de faculdade, que era uma ideia que uma grande empresa fez e é um negócio bilionário hoje. E por isso que ideia é 1%, né, e execução é 99%, porque eu tive uma ideia parecida, mas eu não consigo executar. Qual que é a diferença hoje, na minha opinião? É que se alguém tem uma ideia dessa, a inteligência artificial não vai resolver 100% do negócio, mas ela vai te dar uma boa vantagem para colocar esse negócio de pé. Isso que mais me empolga a inteligência artificial. As pessoas vão conseguir executar ideias que há 30 anos atrás elas não iam conseguir porque não tinha ferramenta, não tinha conhecimento. Agora você pode terceirizar isso para alguém e vai muito além do mundo dos negócios. Só voltando no começo da minha resposta aqui, quando eu falei de relacionamentos, eu como pai, como marido, hoje de manhã, por exemplo, eu fui carregar o celular da minha filha, que ela pediu para eu carregar, porque ela não leva para a escola, fica em casa, ela pediu para eu carregar. Aí na hora que eu fui carregar, estava aberto o ChatGPT, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela estava conversando com o ChatGPT porque ela queria me convencer de fazer algo. E ela tinha escrito lá, eu preciso convencer meu pai a fazer isso, isso, isso. Cara, eu achei isso brilhante. Eu falei, nossa senhora, olha que loucura. E o ChatGPT estava ajudando ela com argumentos para me convencer de alguma coisa. Então, é muito maior do que a gente imagina, e eu estou vendo isso com bons olhos. Eu sou um cara super otimista. E como você pensa isso perante a educação dos seus filhos? Que é algo que você tem pensado? Eu não vou nem ousar a falar sobre o impacto disso no futuro da educação dos meus filhos, porque eu não tenho nem ideia realmente do que vai ser. É tão grande que eu não consigo mensurar. Eu não sei nem se, né, os modelos atuais, escola, faculdade, como é que um professor. Ontem mesmo eu li uma reportagem, né, porque tem muita faculdade no mundo, mesmo as melhores do mundo. Eu participo, eu estou perto de uma instituição de ensino aqui no Brasil, que é a Intel, eu sou parte do conselho, que na minha opinião é uma das instituições mais avant-garde do Brasil, que realmente está fazendo a diferença, mas, de novo, né, se vai ser uma marca forte ou não, vamos ter que esperar 20 anos, né, porque, principalmente a educação, uma grande marca se constrói com o tempo. E como é que se constrói uma grande marca na educação? Quando as pessoas que estudaram naquela escola fazem coisas grandes. Então daqui a 20 anos eu tenho certeza que a Intel vai ser uma grande marca, mas vamos ter que esperar um pouquinho. Mas a Maíra, que é a CEO da Intel, recentemente fez um tour nos Estados Unidos nas maiores escolas, nas Ivy Leagues americanas, e ela voltou chocada, que ela falou assim, eles estão tão perdidos quanto eu com relação à inteligência artificial. Pelo contrário, talvez eu esteja até mais à frente do que eles. Então, dito isso, olha que loucura, né? Você não tem... Professor, é um momento que nem você falou da internet. O Hernan Caselli tem uma frase muito boa da época da internet, que ele fala assim, cara, foi um momento que eu vi que o professor e o aluno sabiam o tanto quanto. E agora é isso que está acontecendo nesse E essa momento. foi a reportagem que eu li recentemente, que muitos professores não concordavam, né, com inteligência artificial na aula, não queriam que os estudantes usavam. Agora tem muito instrutor, tem muito professor, tem muita gente usando a inteligência artificial, por exemplo, para corrigir prova de aluno. Aí os alunos estão falando, pô, mas agora também você está usando. Então, vai ter tanto ajuste. Eu estudei numa era que teve pouca mudança no sistema educacional. Eu não consigo nem imaginar o que vai acontecer nos próximos 10 anos. Vai mudar muito, porque o mercado de trabalho vai mudar, a inteligência artificial vai mudar. Então, vai ser vai ser um período de muita mudança, sem dúvida nenhuma, principalmente na educação. 2 últimas perguntas. Vamos simular que eu sou um mentorado seu, eu acabei de sair da faculdade, eu sou apaixonado por marketing, branding. Qual dica você daria? Antes de te responder,
deixa eu te fazer uma outra pergunta. Isso já é parte da minha resposta, mas já que a gente está aqui, vamos utilizar esse Bora. momento para fazer essa troca. O que você quer? O que você quer ser? Bom, eu vou sair do caso, então, do aluno. Tá. Mas eu Não, quero... não, mas fica nesse Fica nesse nesse caso. papel. Vai, você, Eu quero ser um diretor de marca, de marketing de uma grande startup. Perfeito. Porque eu te pergunto isso porque talvez você saia e fale assim, pô, eu quero trabalhar com marketing, mas eu quero empreender. Não é o caso, né? Eu quero trabalhar com marketing, mas é que aqui você está misturando talvez duas coisas, né? Você diretor de marketing e de uma startup. Sim, Geralmente a startup não tem nem diretor de marketing, tem sim. um empreendedor, uma empreendedora ali que faz tudo. Então, o caminho mais tradicional qual é? É você ir trabalhar no marketing de uma grande empresa, que é uma grande escola. Na minha opinião, e eu acho que tem muita gente hoje que fica criando uma guerra desnecessária entre executivo e empreendedor, sabe? Não existe isso. Os dois esportes são muito legais e se bem jogados, são muito gratificantes. Você ganha dinheiro, você é feliz e você consegue construir uma grande carreira. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu virei empreendedor depois de ter uma carreira de 20 anos numa grande empresa. Creio que isso me ajudou muito. Mas eu também conheço empreendedor que começou lá com 18 anos e não precisou desse período todo para aprender e para evoluir. Então, a primeira coisa que eu falaria para uma pessoa que quer uma carreira em marketing é vá aprender, se cerque de pessoas boas, busque bons mentores e vá para um lugar que você consegue realmente exercitar todo esse conhecimento que você teoricamente adquiriu na escola, na faculdade, na vida. Segunda coisa, preste atenção em liderança. É uma coisa que grande parte das pessoas, na minha opinião, elas podem ser excelentes empreendedoras ou excelentes excelentes executivas, mas são péssimos líderes. Então, aprenda a ser um líder, aprenda a inspirar as pessoas, aprenda a fazer parte de um time, aprenda a gerir pessoas. E os mentores, as mentoras fazem diferença na tua vida. Então, é um papel aqui que muitas vezes as pessoas acham que elas não têm que fazer, isso é natural, não, depois... Não, presta atenção. E a terceira coisa é construir uma marca própria. É muito importante isso. E marca própria não é... Eu acho que esse termo no Brasil foi mal utilizado. Marca própria não é querer aparecer. Não, é você ter uma marca, reputação, as pessoas saberem quem você é, por que você é esse cara, o que você já fez. Eu acho que isso é muito importante. Pouca gente, na minha opinião, investe tempo e recurso em construir uma marca própria. Eu acho isso muito importante e vou te falar mais. Nessa era de inteligência artificial, nessa era que a gente está entrando na economia da atenção, marca própria, seja para você como pessoa, ou você como profissional, ou você como empresa, vai ser cada vez mais importante. Muito bom. Última pergunta do Sunday Drops. Qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Tomar o tempo para me ensinar. Eu sou o que eu sou hoje profissionalmente porque algumas pessoas decidiram abrir mão do tempo delas, da carreira delas, do bônus delas, para falar assim, eu vou pegar você pela mão e vou dedicar meu tempo para você, eu vou ensinar você, eu vou te escutar, eu vou te dar feedback, muitas vezes duros, mas eu vou te dar, eu vou ser sincero com você. Vai doer, mas isso aqui vai fazer diferença. Eu tive a sorte de ter tido pessoas no decorrer da minha carreira que fizeram isso por mim. Isso é de uma tamanha gentileza que fez a diferença na minha vida e que muitas vezes eu sinto que as pessoas não percebem ou talvez não fazem, mas o impacto disso é muito maior do que aquele ato, daquele momento, porque ele é carregado para a vida. Então fica também essa dica não só para quem está lá e pode fazer isso, mas para quem talvez não faça isso e deveria fazer mais. E além disso, eu acho que faz você dormir muito bem, o que na minha opinião é primordial na vida. Cadinho, obrigado demais por meu Sunday Drops. Não, foi um prazer. Voou aqui, parece que eu não consegui nem tomar minha água ainda. Então tem que ter uma próxima. Valeu. Valeu.